Oi, gente! 18 e 18. 18 e 18. Vamos esperar um pouquinho, né, para as pessoas irem entrando. Sim, vamos esperar um pouquinho. Bem-vinda, Karine. Bem-vinda, Renata, Alisson, Marcele, Robson. Todo mundo tá chegando agora. Gisele, Carla. Ih, tá chegando um monte de gente. Alisson, meus amores. Ah, que lindo. Robson, do Barbershop. Ah, Dudu hoje tá com a barbinha, ó. Que massa. Hoje a gente vai falar sobre moradia ou a falta dela. Vocês já pararam pra pensar nisso? E hoje a gente vai conversar tanto com a Vanessinha porque ela é minha sobrinha, minha afilhada, mas com a Vanessa Xavier, ou Vanessa Couto, como vocês quiserem chamar, e com Arquitetura Sem Fronteiras, com Dante. E também a gente vai ter uma palhinha do Diego, que ontem, quem nos assistiu no Clubhouse, quem nos ouviu no Clubhouse, viu uma discussão muito legal. Ontem a gente iria ter ficado umas 3 horas. Foi muito legal lá no Clubhouse, falando sobre os dados de moradia e da falta de moradia e o impacto também na vida das pessoas. Então vamos lá? Clica nesse aviãozinho. Chama os amigos. Chama os amigos para vir para cá, para a gente vai fazer reflexões bem profundas. Então deixa eu chamar aqui a Vanessinha e o Dante, da Arquitetura Sem Fronteiras. Vamos lá. Venham. Dudu vai ficar aqui do ladinho. A Gisele tá falando, sim, triste situação. Ontem encontrei um rapaz que mora na rua e me emocionei. Olha, Gisele, uma coisa muito interessante da gente falar sobre a pessoa que mora na rua e a pessoa de situação de rua. Ninguém quer morar na rua. As pessoas estão em situação, né? Então, que preferem estar na rua do que ficar com a família, do que preferem ficar na rua por várias coisas, ou que não tem opção, não tem emprego. Então, por isso que a gente fala sempre pessoas em situação de rua. Ei, Vanessinha! Oi, tudo bem? Será que alguém vai perguntar assim, é sua filha? Sempre. Agora, mais do que nunca, parecidíssimas. Vanessinha é minha filha do coração. Ela é minha sobrinha, minha filhada, e estamos aqui juntos. Ei, Dante! Sim. Tudo bem, queridas? Vocês estão bem? Estamos bem. E vocês? Prazer estar com vocês. Estamos ótimos aqui. Um prazer muito grande estar com vocês, viu? Prazer é nosso. Deixa eu só fechar aqui a janela, senão eu não consigo ouvir vocês. Porque a gente está no meio de caminhão, aí na hora que passa o caminhão, aí vira uma barulhada danada. Para quem nos acompanhou ontem, na live de ontem do Hackathon, viu que foi uma saga, né? E o Dieguito entrou e conseguiu fazer toda a moderação, mesmo sem estar ouvindo, mesmo sem poder falar com o telefone dele. O Diego estava aguentando a onda aqui. Então, Diego, se você quiser subir para a gente falar, o Diego também é arquiteto, eu acho que vai ser uma troca muito bacana. Maravilha. Gente, Demais. Seguinte, tema é moradia ou a falta dela. Eu peguei uns números aqui que eu acho números tão assustadores, né? Se a gente pensar, 220 mil pessoas vivendo em situação de rua. Isso é segundo o Observatório do Terceiro Setor. 220 mil pessoas é do tamanho da cidade que eu nasci, de Divinópolis. 220 mil pessoas em situação de rua. É como se uma cidade inteira tivesse em situação de rua. Um outro ponto que a gente precisa de conversar sobre isso é que 34 milhões de moradias no Brasil não tem saneamento básico. Ou seja, tem gente que não tem casa e mesmo aqueles que têm casa não têm saneamento básico. E quando a gente fala de moradia, a gente está falando de um monte de coisa. De saúde, de emprego. Por exemplo, se alguém chegar na sua empresa sujo, sem tomar banho, você vai contratar essa pessoa? Ou uma pessoa com fome, vai chegar, uma pessoa muito magra, desnutrida, vai chegar na sua empresa, você vai dar emprego para essa pessoa? Então vai muito além, essa discussão da moradia ou falta dela, vai muito além
só da casa, né? E principalmente quando a gente vai para as margens, literalmente para as margens da cidade, as pessoas marginalizadas que não conseguem ir trabalhar porque o custo para ir trabalhar é muito alto. Então esse deslocamento fica muito caro, então ela não consegue nem trabalhar. Então são várias questões que a gente vai entrar hoje. Quem quer começar? Vanessinha ou Dante? Como que vocês querem começar? Como vocês quiserem, Vanessa, pode começar, fica à vontade. Na Vanessinha, verdade, oi, Dinhara. por tudo que você estudou, por tudo que você estuda, né? O que você acha que seria uma solução assim? Ó, Dieguito, Oi, oi. arquiteto também. Hoje eu Oi, estou preparadíssimo. olha ele. Escutarei vocês dessa vez. Não vou ficar aqui só atuando, pleno aqui. Pleno. Boa noite para vocês. Boa Bem-vindo, noite. Dieguito. Vanessinha, por tudo que você estudou, por tudo que você já viu aí, o que você acha de solução de arquitetura para poder ajudar as pessoas? Na verdade, Dinara, você fez uma excelente introdução aí sobre o assunto, porque é uma realidade com a qual a gente se depara diariamente, se a gente quer de fato manter os nossos pés de arquitetos no chão, assim, que é de fato confrontar essa realidade mesmo, assim, né, de olhar para quem está ao nosso redor no dia a dia, nas ruas e etc., para além de quem está ali no nosso tete-a-tete de escritório. Então, eu acho que é um universo muito diferente, mas ele é muito real e muito presente, se a gente abre os olhos para poder olhar para ele, né? E aí, em termos de soluções, eu acho que a gente sempre, na verdade, busca alternativas, porque pelo que, né, você introduziu muito bem também, falta o básico do básico. A gente tem uma parte teórica muito substancial de que a moradia ela faz parte de uma condição de dignidade humana, de que deveria ser provida para todo e qualquer ser humano e etc. Mas isso fica lá no campo da teoria, porque na prática na Constituição na Federal. Constituição, exato, mas aí no papel, na folha, na legislação. Saindo daí, a realidade é muito diferente. E aí, a gente vê, inclusive, que políticas públicas não atendem, às vezes, o mínimo também. Então, assim, nós temos várias alternativas, não só em relação à construção, a fazer com aquilo que a gente tem no local, a usar tanto material quanto mão de obra do local, para que a gente tente desenvolver junto com as pessoas ali presentes oportunidades para elas também. E existem vários cenários diferentes em que isso poderia ser feito, assim. Quando você fala que a questão da moradia vai muito além de só ter um teto para morar, e isso é muito verdade, é a distância da pessoa, né, em relação ao acesso às outras coisas, a condição humana e física e tal, a gente discute muito também como a gente poderia ocupar, por exemplo, prédios abandonados e restaurá-los para que a gente pudesse, né, alocar pessoas que precisam de moradia dentro de espaços urbanos que estão ali muito bem localizados, por exemplo, e são renegados. Abandonados. E muitas vezes prédios. Exatamente. Então, isso é uma discussão que é valiosa de se trazer à tona, porque muito pouca gente sabe também a quantidade de imóveis em vacância, que é como a gente chama, né? Imóveis vazios aí, por exemplo, nos grandes centros urbanos, que a gente poderia dar uma nova destinação e dar teto, dar casa, dar assistência para tanta gente. Então, quando a gente... É uma disparidade muito grande quando a gente olha os números de pessoas morando, né, nas ruas, em situação de rua e tudo mais, e as outras possibilidades que a gente teria para minimizar, não diria solucionar, mas pelo menos minimizar os problemas. Então, enfim, a gente passaria por várias dessas questões, e aí Dante também, né, com o Fraternidade nas Ruas e com o Arquitetura Sem Fronteiras e tudo mais, está diretamente na convivência com essas pessoas e sabe muito bem dos anseios também, né, Dante? A Yara fez uma introdução. Oi, Yara, pode falar. Deixa eu só fazer a conexão entre vocês dois aqui.
A gente vai falar sobre pessoas em situação de rua semana que vem, na próxima, na última semana. Então, hoje você vai representar a Arquitetura Sem Fronteiras. Gente, a gente estava com o Arquitetando o Mundo agora há pouco numa reunião, vai bagunçar minha cabeça aqui. O Arquitetura Sem Fronteiras, que é um dos braços da Fraternidade Sem Fronteiras. E o engraçado, que eu queria fazer esse link, é que a Vanessinha, ela foi nossa voluntária no 3º encontro da Fraternidade. Olha, que legal. E aí foi lá que a Vanessinha se apaixonou pela Fraternidade Sem Fronteiras também. Um dia, do nada, a Vanessinha vem, agora eu sou voluntária da Arquitetura Sem Fronteiras. Que máximo, que máximo. Mas conta aí pra gente, Dante, como que é o projeto? Como que vocês atuam? Eu, particularmente, presenciei em Madagascar, né, as situações que as pessoas vivem em casinhas que muitas vezes aqui no Brasil é do tamanho de uma casa de cachorro, né? E Exatamente. vive ali 4 pessoas. Isso é surreal. Então, conta pra gente como que é o projeto, como que vocês atuam. Vamos lá, Arquitetura Sem Fronteiras. Boa. Não, muita coisa, né? Só a sua introdução dá muita prosa, né? Bom, vou falar sobre Arquitetura Sem Fronteiras. Naturalmente, até pelo tema de hoje, ele se conecta e eu lembro de várias histórias que têm a ver com fraternidade na rua. Mas o Arquitetura Sem Fronteiras, eu considero que ele iniciou lá em 2017 com a arquiteta Priscila Alexandre, sozinha. E depois nos associamos eu e a Dani, a minha esposa. E é curioso você falar de Madagascar, porque em 2019, final de 2019, a gente conheceu a doutora Janaíne em 2018, né? Eu sou voluntário da Fraternidade Sem Fronteiras, né? E é como você disse, como arquiteto, a gente acaba também atuando voluntariamente dentro da nossa área. E lá em 2018, 2019, a Jana veio para cá, é uma médica que viveu quase 3 anos em Madagascar, fez um trabalho belíssimo, e ela pediu para que a gente fizesse uma ação emergencial, porque as crianças estavam morrendo porque a água é contaminada, porque o banheiro contaminava a água, então assim, quase nunca chove, quando chove, como o solo está contaminado, então criava problemas muito sérios sanitários. Então a gente montou uma operação onde não haviam só arquitetos, havia uma veterinária, 2 veterinários, existiam outros voluntários ali, mas era um grupo pequeno, e a gente criou um trabalho para que a gente se treinasse e a gente treinasse a comunidade para construção de banheiros secos e sistemas de captação de água. Então fizemos essa operação e você foi trazendo tantas coisas que aí me lembra de uma situação que ocorreu, né, nessa viagem, que a gente conheceu um senhor chamado Marrafeno, né? Um daqueles senhores que ia ali na clínica que você bem conheceu, né, Yara? E ele se interessou, a Jana falou assim, Dante, olha, o Marrafeno gostaria de aprender a fazer os banheiros secos, né? E aí a gente se treinou a comunidade, tem várias fotos, né? E o Marrafeno, ele participava todos os dias, chegava cedo, ele e um amigo, e depois a gente descobriu que ele andava quilômetros para chegar lá. E aí, no último dia, depois de ter feito banheiros secos em algumas comunidades, né, ter instalado ali nas casas da fraternidade sistema de captação de água, a gente resolveu ir na casa do Marrafeno. E aí a gente montou um banheiro na comunidade, junto com a comunidade dele, e a gente foi visitar a casa dele. E a casa dele era exatamente aquilo que você falou. Era uma casa de cachorro, assim, como se fosse uma casa de cachorro. Você não tinha condição de ficar de pé. Você entrava e ficava de bruço deitado. E o Marrafeno tinha passado a ser nosso amigo, né? E aí a gente falou, não dá para ser assim. A casa dele era a pior ali daquele núcleo que ele estava. E aí a gente voltou para cá e a gente desenvolveu um projetinho para a casa do Marrafeno. A gente
levantou recursos e o Marrafeno hoje mora nessa casa. E aí as demandas da fraternidade aumentaram, graças a Deus, né? E aí a gente precisou de novos parceiros, porretas, assim como a Vanessa, como... E hoje a gente tem um grupo hoje de mais ou menos uns 20 e poucos arquitetos. A gente está precisando de novos voluntários também, sempre. E a E gente faz ainda projetos. Exato. A gente faz projetos aqui no Brasil. Então, assim, é como eu disse antes, aí, Fraternidade na Rua e os outros projetos da Fraternidade, a gente acaba fundindo as coisas. Porque a gente brinca que o grupo de Arquitetos Sem Fronteiras, ele poderia ser o grupo de Contadores Sem Fronteiras, grupo de sei lá, é, Motoristas Sem Fronteiras, porque o mais importante do que a arquitetura é a causa. A causa é o mais sim. importante. Então, hoje eu estou em São Paulo, a Vanessa está em BH, a gente tem voluntários, tem até na Suíça, a Roberta, a gente tem a Pri que está morando em Moçambique, então a gente tem gente também no Brasil inteiro, fazendo projetos aqui voluntariamente e fazendo na África também. Então, Bacana. resumir. Nós estamos apaixonados com o projeto tanto da fraternidade e todos os braços, né? Então, hoje é Arquitetura Sem Fronteiras, na próxima semana vai ser Fraternidade nas Ruas, e vamos que vamos. A Socorro, ela falou assim, como as pessoas precisam dessas escutas e ações voluntárias. Socorro, essa é a nossa grande dor, né? Porque o sensacionalismo, ele chega muito mais rápido no ouvido das pessoas. E quando a gente vai falar de soluções, a gente acaba não tendo um público muito alto, né? E isso nos indigna mesmo, mas isso também nos serve como combustível para a gente continuar. E a mesma Socorro, ela disse o seguinte, estamos precisando humanizar. E é justamente o que o Dante disse, que não tem como separar arquitetos sem fronteiras, como cozinheiros sem fronteiras, como motoristas sem fronteiras, é tudo junto, porque é humano, né? A dignidade humana que está em jogo. Dieguito, ontem nós tivemos uma discussão muito boa, uma resenha, uma fala que ia durar umas 4h30. Conta aí pra gente, pontua algumas coisas que eu quero trazer mais alguns dados aqui para quem está assistindo, que é de... Não, é igual vocês comentaram, né? Se a gente for puxar só pelo título mesmo, dá muito pano para manga, né? A gente poder só destrinchar o que isso tudo aborda. E até concordando com a Socorro, eu acho que é um dos principais pontos que a gente ainda tem que bater, que acabou que a gente nem conversou muito sobre isso ontem, que é quebrar um pouco desse papel da arquitetura como sendo uma coisa elitizada, né, gente? A gente, durante muito tempo, realmente foi uma ciência, uma arte que ficou nesse nicho, mas agora a gente tem muitos escritórios, muitas ONGs, instituições que trabalham realmente com pessoas em situação de vulnerabilidade, projetos voltados para baixa renda. Então, a gente tem que colocar isso na roda, porque no final é sempre a questão da escuta, né? Quando a gente realmente pega e entende o que a pessoa precisa, a questão da diferença do projeto de arquitetura ou um projeto de engenharia, enfim, que tudo se complementa, né, no final, é muito importante. Porque na maioria das vezes, acho que também é uma das dores que com certeza vocês também enfrentam, que a gente percebe que, desculpa o termo, é porque não está vindo outro na cabeça, uma cagação de regra mesmo, sabe? A gente não considera para quem que a gente está fazendo o projeto. A gente não Boa. considera o entorno, não considera as pessoas. Se a gente não pega a escuta para realmente avaliar o que a pessoa precisa, o que o contexto pede, aí realmente fica uma coisa que está no papel e outra coisa que está com a realidade e não casa. Aí Dois começa N pontos. problemas, né? Dois pontos que você falou que são importantes. A questão da elitização, né? Para ter um arquiteto tem que pagar caro, né? Então eu nunca posso ter um projeto para minha casa. Gente, olha isso. Não sei se vocês, eu já contei para você, Vanessinha, e para você, Dante.
Nem sei se contei para você também, Diego. Teve um projeto que foi feito pelo governo que era de escola. E aí era um projeto para o Brasil inteiro. Só que quem fez esse projeto era do Nordeste. E aí ele fez a cisterna para captação de água de chuva. Só que no Sul chove muito, não precisa de cisterna. Sim. E aí eles tinham que executar o trabalho com a cisterna, porque estava dentro do projeto. É isso que o Diego fala, né? Às vezes a gente não escuta, não para ter a escuta ativa do que aquela comunidade ela precisa. Eu estava mencionando um projeto muito legal, mas eu acho absurdo a gente ter esse projeto em pleno 2021, que é o Brasil Sem Frestas. Era uma professora do Rio Grande do Sul, que ela tinha um dia chuvoso, vento, muito frio, e ela foi fechando toda a casa dela, enrolada no cobertor. Aí ela pensou assim, meu Deus do céu, se eu estou dentro de casa sentindo esse frio, imagina as pessoas que estão naquelas casas, o Sul, tem muitas aquelas casas de ripa, de madeira, e com fresta, né? E muitas casas de lona. E aí ela ficou pensando, como que essas pessoas estão passando por esse frio? E aí ela pensou, como educadora, como professora, o que era um isolante térmico. Aí ela pensou na Tetra Pak. E ela começou a tirar as frestas dessas casas com a Tetra Pak. É absurdo a gente imaginar que a gente precisa, em pleno 2021, recorrer a uma tecnologia dessa para dar uma moradia digna para as pessoas. Não é isso? Então, acho que... Mas, Yara, pode falar. você sabe que a gente tem em torno de 20% da população brasileira vivendo nessas condições. É muito grave isso, sabe? E assim, e você estava falando das pessoas em situação de rua, é claro que vai ter o tema daqui a uns dias, e tem vários motivos para você ir para as ruas, né? Não é só a falta de moradia. O principal motivo é desconexão familiar, né? E aí tem várias outras questões. Mas em São Paulo, é muito difícil, o censo não consegue fazer esse cálculo, porque muitas pessoas são itinerantes, né? Não são todas que moram em malocas ou que moram debaixo de um viaduto, mas tem mais de 25, 30 mil pessoas na cidade de São Paulo vivendo em situação de rua. E uma coisa que a gente está vendo também, com ambos os projetos, né? É que existe uma linha muito tênue entre você morar debaixo do minhocão e ou morar na Terra Prometida, que é uma comunidade que a gente auxilia aqui na Zona Sul de São Paulo. Qual é mais necessitado, né? É muito difícil de você determinar isso. Então, é essa a realidade nossa, e a gente tem que encarar de frente isso, né? Eu não sou capaz aqui de falar sobre políticas públicas em detalhe, talvez pudesse convidar o Nabil Bonduque, a Reca Ronick, né? Assim, pessoas que estão desde sempre envolvidos nisso, mas não funciona. A gente sabe disso. Você falou uma outra coisa que me lembrou uma outra situação, em situação de rua aqui, que foi um senhor, enfim, ia falar o nome dele, mas não tem necessidade, que uma vez eu estava de madrugada na praça, ali na frente do Hospital Pérola Byton, e uma pessoa incrível, um senhor que tinha se formado na Bahia, e a gente conversou, isso já era 2h pouco da manhã, assim, e eu conheci, e depois encontrei com ele algumas outras vezes, e aí eu vi algumas pessoas chegando, e, ô, seu Nilton, a gente fez uma brincadeira, futebol, torce pro Corinthians, não torce, não sei o quê, e aí eles foram embora, ó, seu Nilton, amanhã, 6 da manhã, hein? Aí eu falei, né, que tá rolando, seu Nilton? Não sei o quê. Ele falou, olha, amanhã eu acordo, e eu sou pintor no bairro de Moema, que é um bairro bem abastado de São Paulo. Eu falei, nossa, verdade, é. E aqueles outros senhores que estão morando ali debaixo da marquise do Banco do Brasil, a mesma coisa. Então, assim, você tocou num ponto no começo, que aí foi me lembrando um monte de coisa. É caro voltar para casa numa cidade como São Paulo. É muito caro voltar para casa. Então, tá cheio de gente, e é muito importante a gente decompor essa ideia de que quem mora na rua é vagabundo. Não, são pessoas como nós. São pessoas como, no caso desse senhor, que ele simplesmente não tinha condição de voltar para casa, porque o salário dele devia ser muito pouco,
mas de manhã ele tinha que estar impecável para poder trabalhar, né? Acho que essas coisas são muito importantes. Isso só vai mudar quando nós que não estamos em situação de rua, a gente enxergar diferente. Acho que o trabalho está muito na gente, né? É Você botou no exatamente isso, ponto. Dante. Eu me lembro exatamente de uma situação muito similar, que eu morava próximo a um centro de assistência. E eles recebiam muitas pessoas durante a noite, durante o dia, mas principalmente para pernoitar. E a grande maioria era de pessoas que realmente não tinham condição de voltar para casa. Existem as cidades dormitório, né, ao redor de Belo Horizonte, que teoricamente é para onde as pessoas saem e vão só para dormir e voltam. Só que essa situação é tão desgastante e também é tão difícil você conseguir ter uma remuneração que seja suficiente para fazer esse translado de um lado para o outro, que aquele lugar, né, essa assistência que ficava bem próximo, que fica, na verdade, próximo à Praça da Estação, lá de Belo Horizonte. Então, ela é um centro de acolhimento muito forte, assim, de pessoas de vários lugares da cidade. Eles recebiam a grande maioria de pessoas que não conseguiam, de fato, voltar para casa. E aí, das vezes que eu pude conversar com pessoas que estavam naquela fila, esperando para entrar, para pernoitar e etc., eu pude ver olhar. O meu telefone tocou aqui, tive que desligar, vocês me ouviram? Então, Tocando e mas você é isso, botou. é o nosso olhar. Voltou? Ah, então, o telefone tinha tocado aqui. Mas é esse olhar mesmo que a gente não tem e que deveria ter. Porque, e independente de serem ou não essas pessoas, mas qualquer uma que esteja naquela situação merece um olhar respeitoso da nossa parte, né? Para entender a história que está por trás daquilo ali. Da mesma forma, eu convivi muito próximo de casa também com pessoas que estavam nas ruas por escolha. E por Sim. escolha por abandono familiar, ou porque tinham se, né, alguns deles realmente tinham se enveredado por caminhos de drogas, de álcool e tudo mais, mas que às vezes querem sair daquela situação. E aí as resistências são tão grandes que se torna quase impossível, né? Enfim, Aí me vai da remeteu a saúde essa pública, porque aí precisa de uma assistência psicológica, né? A gente estava falando sobre isso, que as pessoas não estão. Se a pessoa está em situação de rua e ela vai para um hotel, como foi na pandemia, ela se assusta. É a mesma coisa de quando a gente é convidado para um lugar muito chique e você não sabe nem como se portar direito. É a mesma coisa, precisa de um trabalho psicológico ali por trás. Mas você falou de um ponto muito interessante, Dante, que é do preconceito, né? E a Vanessinha também falou de que isso daí tá na rua, então é vagabundo, né? Isso tá na rua é porque usa droga. A gente tem que parar com esse preconceito e com esse olhar de paisagem. Esse olhar de que, tipo, virou normal, virou comum. A gente vê um ser humano tá ali, deitado na rua, no colchão, e a gente aceitar normal. E, desculpa, uma coisa que me revolta muito e que é uma representação muito forte disso que a gente está falando sobre moradia aqui, é o contraste da Rocinha com São Conrado. A Rocinha, cada um chama de uma coisa, né? Comunidade ou favela. Mas só muda ali terminologia, porque é a mesma coisa, né? Então, nós temos ali uma favela que tem o IDH da África e tem 1 quilômetro para frente, São Conrado, que o IDH é da Suíça. Então, quer dizer, 1 quilômetro de distância. Pessoas tão ricas não podem fazer nada por esses que estão tão pobres. Contando rapidinho uma vivência que a gente teve na Rocinha, a gente ficou lá muito tempo, o dia todo, e a Rocinha só tem uma rua, né? O resto é tudo vielas, assim, que você vai acabando entrando dentro da casa das pessoas e tal, são vielas. E a gente ficou lá até de noite. Quando a gente saiu, foi uma das experiências mais ruins que eu tive. Não sei se vocês já assistiram um filme que é que o cara bate o carro e eles colocam um chip na cabeça dele
e ele começa a ver propagandas na cara dele, assim. Vocês já assistiram esse filme? Não. Eu não sei o nome do filme. Não é sério, não. Não, é um filme. Depois eu boto aqui pra vocês o nome que é. Mas é um cara que vai, tipo, meio que morre, e eles colocam um chip, ele começa a ver propaganda, assim, do nada. Tipo, ele tá com calor, ele vê uma Coca-Cola abrindo, aí ele, claro que ele quer comprar. Tipo assim, eu me senti nesse filme, porque eu saí da Rocinha, um lugar extremamente escuro ali, porque não tinha iluminação, não tem cor nas casas, porque a cor ela pode identificar o traficante mais rápido. Então, é um lugar mais escuro, e na hora que você chega no asfalto, quem não tem intimidade com essas palavras, gente, é porque eles utilizam a favela, o morro e o asfalto. Então, quando você sai do morro, né, que você chega no asfalto e de repente, pá, o shopping mais caro do Rio de Janeiro, uma concessionária de BMW, uma concessionária de não sei o quê, aquele tanto de luz, sabe quando meio que te cega, quando você olha pro sol, assim, você fica cego? Foi essa sensação da saída da Rocinha e a entrada no São Conrado. E a gente fica no Rio, no Recreio dos Bandeirantes. Então, pra gente ir, a gente tem que fazer aquele trajeto inteiro da Avenida das Américas. Eu fiquei engasgada com aquilo, tanto que eu cheguei no camping, literalmente vomitei. Porque como que a gente, como ser humano, a gente não preocupa com esse básico? Moradia, alimentação, saúde, que está na Constituição. Essa é uma vivência que eu tenho muito ruim sobre moradia. Conta aí, gente, é porque vocês ficam discutindo. Até para complementar um pouquinho o que você falou, acho que isso acaba reforçando uma sociedade que a gente vive, uma sociedade do medo, né? Porque a gente tem tanto esses contrastes que, por exemplo, você está andando de carro na rua, quando vem uma pessoa em situação de rua pedir um dinheiro, você fecha o vidro, porque você tem medo. Porque, igual a Yara falou, ela faz parte de uma paisagem que você não quer ver. Então, isso choca muito. E eu estava até para trazer um pouquinho em relação às políticas públicas, né, que o Dante comentou um pouquinho. Teve um curso que eu estava realizando, que é do CAL, né, que é o Conselho de Arquitetura e Urbanismo, que gerencia a nossa profissão, voltado realmente para artes, né, que são assistência técnica, Não seria ATIS, ações de situação social, né, de interesse social. ATIS. Eu participava do conselho por aqui também. Então vai ter uma troca da hora. Voltada para pop rua, especificamente. Então, aí juntou um grupo de arquitetos, né? Aí, aquela coisa, já começou a brotar ideia. Tem esse modelo tal que eu vi lá na Noruega que funciona, coisas quentes, amadeiradas e tal. Aí chegou realmente as pessoas que representam a pop rua. E teve o presidente de São Paulo, se não me engano, ele estava falando um pouquinho sobre as políticas públicas que a gente acaba replicando ainda, né? Que são a questão dos abrigos, das lavanderias coletivas, dos refeitórios coletivos, cozinhas coletivas, né? Na hora que a gente pensa para otimizar espaço, para atender o máximo de pessoas. Ele falou assim, olha, esse modelo de abrigo não funciona mais, isso não atende a nossa população. Cozinha coletiva, no papel é muito bonito, mas também não funciona, muito menos a lavanderia. Porque a gente desconsidera que cada pessoa tem a sua singularidade. E eu acho que na hora que a gente na hora que a gente começa a replicar esses modelos generalistas, a gente acaba largando mão das características das pessoas. Então, assim, só para dar uma solução e talvez uma ponte para alguma outra conversa, a gente realmente pensar de sair desses modelos de abrigo, que realmente só praticamente é uma jaula, né? Onde a gente coloca a pessoa, ela tem que entrar 10 horas e tem que sair 6 horas da manhã. Ela é literalmente enxotada às 6 horas da manhã, não tem nenhum tipo de tratamento, para uma casa de passagem. É igual a Yara falou, tem esse preparo psicológico por trás, tem uma assistência social, então a pessoa pode ir, vai ficar lá durante 30 dias, vai conseguir tirar um documento, vai ter um treinamento para uma oficina, para, sei lá, ser pintor, marceneiro, costureiro, o que for.
para realmente a gente tirar essas pessoas e dar uma estrutura de trazer uma realidade sustentável para que elas possam realmente se inserir na sociedade de novo. Porque, na maioria das vezes, a gente tem que construir o sonho com eles, sabe? Que eu acho que é a pior coisa, quando a pessoa perde a capacidade de sonhar. Aí, realmente, a gente está numa dignidade, assim, a gente não chegou nem no mínimo ainda. Então, esse é São um ponto que a escalas gente muito tem que pensar. diferentes, né, Diego? Assim, a gente fica num anseio muito grande de... A gente... Oi, Dinhara. Não, pode falar. Depois eu vou concluir uma coisa que você tinha falado. Ah, não, então, na verdade eu ia pegar o gancho do que o Diego falou sobre essa questão dos modelos e tudo mais, né, que a gente acaba replicando. E aí, eu tenho um grande anseio, assim, na verdade, uma questão muito particular de que a gente também, né, fazendo, num contexto geral, a gente consegue atuar muito pouco. E aí nós temos braços muito pequenos para poder chegar numa escala muito grande. E aí, querer a gente quer muito, por exemplo, reformar todos os modelos e como é que a gente faz. E aí tem essa questão do ATIS, né, da Assistência Técnica para Habitação de Interesse Social, lá do CAL, que traz muito essas discussões, assim, mas que descola um pouco da realidade do que a gente pode fazer de fato e como a gente pode de fato atuar. Quando muito pequena, eu me lembro, e a Dinhara vai lembrar também, do Procasa, que era um projeto que meu pai fazia parte, e talvez tenha sido o meu primeiro contato com uma realidade muito distante da nossa, muito privilegiada, eu diria. E aí a gente ia para bairros muito pequenos e tal, muito desestruturados, que não tinha o básico do básico, e o projeto era basicamente Procasa, né, como o próprio nome já diz, trabalhava junto com outras entidades, principalmente de pessoas que estavam se curando de álcool, de outros vícios, né? Álcool, drogas e etc. Eram pessoas que faziam os tijolos para a construção dessas casas em bairros muito pobres e etc. Legal isso. Então, e aí acabava articulando cenários diferentes, assim, capacitando pessoas, né? Dando uma nova vida para as pessoas que estavam ali em recuperação. Em contrapartida, eles conseguiam construir várias casas. E aí eu me lembro de essa ter sido a minha primeira experiência de assim, tanto com a realidade de bairros muito pobres mesmo, muito carentes, quanto com a nossa possibilidade de fato, estender os nossos braços e alcançar algum lugar. E aí, eu acho que, além do nosso olhar, da mudança de olhar para as pessoas que estão à nossa volta, tem muito disso, da gente também descolar um pouco de uma escala magnânima, que é onde a gente não consegue atuar muito e chegar naquela que está aqui, do nosso lado, no lugar onde a gente pode, de fato, fazer alguma coisa. E aí vem várias soluções, né? Eu acho que passa por isso. Ajudar o próximo que está próximo, né? Depois o próximo que está longe. Eu me lembro muito do Procasa, foi um dos projetos que a gente, né, conheceu em 2011, que a gente catalogou. A gente fez uma revista de Minas Gerais, aí tinha lá o Procasa e tal, porque é uma tecnologia, uma ideia muito massa, né? Porque você junta duas pontas, a laboraterapia para os dependentes químicos, para ajudar essas famílias que não têm casa. Então, um match maravilhoso, é quase um Tinder da casa, né? Agora, peraí, desculpa. Vamos para número. A solução encontrada por milhares de pessoas é ocupar terrenos e prédios abandonados para construir suas moradias. No entanto, o Brasil é um dos países que mais despeja famílias no mundo. Em 2020, na pandemia, também não foi diferente. O negócio do fica em casa, mas e aí? Como que fica em casa se eu não tenho casa? Eu fui despejado. Yara, é engraçado. Eu antes de entrar aqui com vocês, eu recebi uma ligação que eu não estava esperando muito, mas tem tudo a ver com o que você está falando. Era um grupo... Peraí que acabei de falar, não ia lembrar, mas é o grupo de... Peraí, eles chamam... Escritório Modelo. É o pessoal da PUC de São Paulo.
São advogados que fazem um trabalho lindo, voluntário, e eles estavam pedindo ajuda porque justamente uma senhora estava sendo despejada. Enfim, tem um monte de coisa em torno disso, mas isso me faz lembrar, assim, eu tenho vários amigos em outros coletivos e vários deles, mesmo durante a pandemia, fazendo o movimento, porque o que que acontece? Não só aqui em São Paulo, mas nas grandes cidades do Brasil, o mercado imobiliário está muito aquecido. E isso tem Boa. impacto no despejo das comunidades e das famílias. Então, Uhum. assim, acompanhei vários casos, porque teve realmente uma proibição, mas assim, nesse momento que a gente está, a pandemia não passou. Essa senhora que ela está pedindo ajuda aqui, ela, ela não conseguiu emprego por causa da pandemia, né? A comunidade Sim. lá que a gente está ajudando lá na Zona Sul de São Paulo, as pessoas estão lutando para voltar a se recolocar, tentarem ser economicamente ativas novamente, e a pressão está muito grande para desapropriação. Então, assim, a gente tem uma política pública. Eu conheço muitas pessoas em situação de rua que têm uma vida normal, mas tem que viver essa saga que a Vanessa falou do abrigo, que é muito difícil, mas que estão há anos inscritos em projetos do governo para receberem um auxílio de um apartamento, enfim, de um Singapura, Coab, como sempre teve aqui em São Paulo. Mas assim, anos e anos. Tem um senhor que eu conheço muito bem que está há mais de 10 anos. Então a gente tem uma situação em que há uma necessidade gigante, a gente tem uma pressão muito grande, porque nesse momento Mercadológico. exato, e a gente tem uma política pública que ela até existe, mas que ela é muito lenta e ela acaba não atendendo. Exatamente. Quando a gente fala de moradia, a gente cai nisso, na dignidade humana e na mercadológica, né? Como que é tão oposto isso, tão extremo isso. Sabe que você falando, Dante, me lembrou, eu não lembrava dessa história, mas me lembrei aqui agora. Em 2013, a gente estava em Salvador, conhecemos um projeto sensacional, chama Bagunçaço. Ele falou que tem que fazer o bem, tem que ser na bagunça. E ele contou uma história que eu fiquei chocada. Não sei qual ano, veio o Papa aqui para o Brasil e ele sobrevoando ali Salvador, ele viu a comunidade totalmente palafita, muito pobre, com as telhas todas quebradas e tudo. Ele falou, como que vocês deixam essa comunidade desse jeito aqui em Salvador, do lado da onde a gente vai pousar, né? Que contraste é esse? E tudo. Passou. O que o prefeito colocou telhas em todas as casas. Colocou só telhas. Porque quem sobrevoasse não ia ver o que estava por baixo. Olha que absurdo. Colocou as telhas para resolver um problema que quem tivesse sobrevoando de helicóptero não ia ver que era uma favela, que era palafita. E um outro caso é que eles foram remanejar uma comunidade, igual você está falando, sobre o mercado imobiliário, né, e os despejos. Eles foram remanejar uma população inteira, né, uma comunidade inteira para um outro espaço. Só que eles não se ateram ou ativeram? Qual que é a palavra? Não sei. Não se ateram, não Vou se procurar ativeram. depois. Não pensaram. Eles não pensaram, não raciocinaram que ali naquela comunidade eles já estavam estabelecidos. Por exemplo, eu não gosto do Dudu, então Dudu não é meu vizinho. Ele mora 3 ruas atrás. Então, eles já tinham estabelecido ali uma comunidade onde não houvesse uma rixa, uma batida de frente. Aí eles pegaram todas as famílias, jogaram no outro bairro, misturando tudo, aonde a violência começaram a criar facções, tipo uma guerra civil entre aquele bairro, porque os caras que não gostavam do outro começaram a morar um do lado do outro. Então, tudo isso tem que ser pensado também na questão da moradia, né? Não é só, vamos deslocar, vamos jogar essas pessoas para longe, vamos fingir que não existe. Não, é uma paisagem. Ou não, eu não quero olhar, porque se eu olhar eu tenho que me comprometer. E minha vida está muito boa, eu não quero me comprometer.
São todos esses pontos que a gente precisa muito discutir, sabe? Que eu acho que a gente tinha que ter mais discussões para abrir os olhos, abrir os ouvidos e principalmente abrir o coração das pessoas. Porque a gente, igual a Vanessinha falou, nós somos baita privilegiados. Baita privilegiados. A gente sempre, eu particularmente sempre tive um teto. Mesmo quando a gente decidiu morar na barraca, a gente tinha uma estrutura. Hoje a gente mora num carro, mas a gente tem um baita motorhome. Sempre fomos muito privilegiados. Agora, aquelas mães, ontem a gente estava falando, a gente tem que ficar de olho no horário, senão... Ontem a gente estava falando sobre que a moradia também entra numa outra questão, que é no feminismo e o machismo. Porque nas comunidades pobres... Vai lá, Dieguito, fala aí, então. Dieguito fez até assim. Exatamente isso. Fala. Porque quando a gente está numa realidade de favela ou palafitas, enfim, não vem o contexto, o cenário, mas o momento social. A gente tem a questão do machismo, porque na maioria das vezes são mães solteiras, que são abandonadas pelos seus parceiros e que elas têm que cuidar, trazer renda para dentro de casa, com a maioria das vezes filhos. Então, a gente... Nossa, isso acarreta N problemas, né? Como violência, prostituição, consumo de drogas, até mesmo para trazer a questão da realidade ali, para trazer a renda. Porque a gente acaba... Sei lá, cai no papel também do não conseguir sonhar, né? A gente não consegue estimar uma perspectiva de futuro. Então, trazer a... Não, pode falar. Deixa eu só, porque aí cai bem na sua fala. Vocês sabiam que a maioria das mulheres presas foram por pequenos tráficos de droga? Sim. Por quê? Porque quando ela trafica a droga dentro de casa, ela consegue cuidar dos filhos. Sim. Olha isso também. Agora, eu queria só falar uma coisa. Ah, desculpe, Yara, acho que eu te cortei. Não, pode falar, Dante. E aí é inevitável falar de novo dos dois projetos, porque tem uma conexão aí, né, entre o Arquitetura Sem Fronteiras e o Fraternidade na Rua, né, esse projeto da Fraternidade Sem Fronteiras. A gente tem algumas situações aqui, por exemplo, né, que chegou até a gente, de muitas mães solteiras, como o Diego falou, e a gente tem situação de mães com muitas crianças, né? E quando a gente se depara com isso, e aí tem a ver com o que a Yara falou, elas não conseguem sair para trabalhar, né? Não vou entrar em detalhes do projeto, porque tenho certeza que depois a gente vai poder falar um pouco disso, né? Mas o projeto, tanto Arquitetura Sem Fronteiras quanto o Fraternidade na Rua, olha com mais cuidado para as mães. Porque mesmo quando elas estão com um companheiro, a realidade do machismo, de agressão, a gente ainda não teve nenhuma situação no projeto em si, mas a gente sabe que é recorrente. Muitas vezes tem que ficar em casa cuidando dos filhos, então são as mais vulneráveis. Muitas vezes ficam dependentes economicamente do marido. Quando a gente tem uma situação aqui a gente tem 2 casinhas, vou contar, Vanessa, que a gente está fazendo para 2 mães que chegaram até a gente pelo Fraternidade na Rua. Uma delas, a casa está quase pronta, o projeto, a gente está levantando fundos para construir, porque é a luz no fim do túnel. É uma mãe que ela tem 6 crianças pequenas, o marido foi embora, e a gente chegou, ela estava numa garagem, cheia de frestas, Yara, como você falou, numa cidade fria, cidade próxima de São Paulo, e a gente chegou e falou, o que a gente faz? E a sorte é que o pessoal da igreja que ela passou a frequentar doou um pedacinho de terra para ela. E aí, os arquitetos voluntários estão arregaçando as mangas para conseguir construir. Agora, tem uma outra situação que a gente também estava se preparando para construir uma casa, e aí o que aconteceu? Teve uma discussão entre marido e mulher. Quem saiu da casa, do barraco? A mulher. Então, ela está numa situação muito mais vulnerável sempre. E aí, a gente tenta, através do nosso projeto voluntário de arquitetos, também olhar para isso, né? Porque
é bem o que vocês falaram, a vulnerabilidade é muito grande, o machismo é muito grande, e mesmo quando tem companheiros, é muito séria a situação. Essa subjugação, ou pelo menos dependência, acontece quase que sempre. Sim, sem dúvida. E se a pessoa não tiver uma casa para voltar, como que ela vai conseguir trabalhar, né? Então, isso, a moradia é um dos grandes problemas que a gente tem da sociedade no todo. Tem um projeto que eu gosto muito de falar com a Nath, irmã da Vanessinha, que é médica, que é da Vera Cordeiro. A Vera Cordeiro era uma pediatra que tratava as crianças de bronquite e toda vez a criança melhorava e voltava 3 meses de bronquite de novo. Aí melhorava, voltava 3 meses. E ela, meu Deus, a minha profissão não está adiantando nada para essas crianças. Aí ela foi chegar na casa das crianças. Quando ela chegava nas casas, era barraco de lona. Então, claro que a bronquite ia voltar. Era casas de madeira, daquelas latas, de MDF, aqueles monte de MDF. A criança, claro que ela ia ter problemas de saúde a vida inteira. O que a Vera fez? Ela pegou cada criança que entra dentro do hospital, ela adota a família. Aí ela constrói uma casa, constrói a casa. Os pais estão desempregados, vão procurar emprego. Então, com algum desajuste psicológico ou mental, vamos fazer o tratamento. A alimentação durante 2 anos. Aí ela faz todo... ela circula por todos os problemas daquela família durante 2 anos. Fala, por exemplo, da moradia, você também está falando da saúde. Né? Porque não tem como você ser saudável numa casa, debaixo de uma lona. Né? Ou não tem como você ser saudável com um monte de lata. Lindo projeto. De fato, com certeza, porque na verdade, não, na verdade, só complementando, a questão da moradia, ela é tão sensível e há vários outros problemas, né? Na maioria das vezes. Ou vice-versa, ou vários outros problemas acabam desencadeando, mas a gente toca numa. Acho que você estava travada, a Dinara voltou agora para nós aqui. Mas é isso, são vários problemas que a gente enfrenta, na verdade, ao se deparar com a falta da moradia. No caso, é sempre a falta dela que de fato causam vários outros problemas, sejam de saúde, física ou psicológica, enfim, né, que levam pessoas para outros rumos, e essa atenção a gente sempre tem que dar. Esse olho aberto, na verdade, para as pessoas que estão próximas da gente, né? Perfeito. Gente, faltam 6 minutos. Vamos fazer as nossas considerações finais? Vamos. Com certeza. Quem vai primeiro? Vai, Diego. Beleza. Vai lá, Dieguito. Acho que primeiro é agradecer a oportunidade de a gente estar aqui reunido e debatendo esse tema, né? Eu acho que, antes de tudo, a gente tem que procurar sempre levar a informação de uma maneira clara para todas as pessoas e estar sempre jogando luz, né, sobre isso, porque a partir do momento que a gente não debate, as coisas não acontecem, pensamentos não acontecem e inquietações não acontecem. Então, acho que é muito rico tudo que a gente está falando aqui, é igual todos nós já falamos, a gente podia ficar falando aqui, ó, resenhando aqui, fazer um corujão falando sobre moradia, mas por mais que a gente tenha que ser mais sucinto, acho que todos os pontos que a gente levantou foram muito ricos e muito importantes. Então, um prazer conhecer vocês. Vou querer saber mais, com certeza, trocar mais ideia aí. Muito bom. O Ateliê ID falou o seguinte: excelente live, assuntos de alta relevância tratados com muito respeito. Esse é o objetivo. Cada semana a gente traz um assunto para a gente poder discutir, abrir os olhos e o coração de cada um que estiver ouvindo, e a live fica salva para quem não assistiu ao vivo, assistir depois. Dante, e aí, considerações finais?
Ah, eu adorei estar com vocês. Muito bom. Eu sou um fã de você, do Dudu. Eu fico muito feliz de estar com a Vanessa e queria convidar também o Diego para estar com a gente, né, Vanessa? Próxima Com reunião, certeza. Diego, a gente vai te convidar. Temos Me novos chama. voluntários, então tá na hora. Tem bastante trabalho. Eu só queria dizer que a gente ontem eu fiquei emocionado que a gente ontem, através do voluntário do Arquitetos Sem Fronteiras, a gente conseguiu, a fraternidade conseguiu inaugurar uma parte importante do novo Campo da Paz em Madagascar, em Ambovumbe. Isso foi uma coisa, eu fico muito arrepiado porque a Yara teve lá, sabe a dificuldade. Agora é um pouco para frente a área onde eles estavam construindo a clínica e eu de verdade fiquei muito emocionado. Quem quiser conhecer um pouquinho mais, entrar no Instagram do Arquitetura Sem Fronteiras e da Fraternidade Sem Fronteiras também, e do Fraternidade na Rua, e do Caçadores de Bons Exemplos. Obrigado pela oportunidade. Ai, a gente que agradece. Você é um querido, mora no meu coração, no nosso coração, sempre. Gratidão de verdade. Essinha, Quase finalizando. é bastante redundante falar que também foi um prazer estar aqui com vocês para conversar sobre esse assunto que a gente discute tanto todos os dias e que quase nunca chega a tratar com essa profundidade, assim, que é um assunto tão sensível. E aí eu acho que sempre vale a pena, não sei quem está assistindo a gente também trabalha na área, é arquiteto, lida com essa questão da moradia e tal, mas eu acho que a gente sempre tem que ter um olhar muito respeitoso para aquilo que está fora da nossa profissão também, enquanto ser humano. Porque, como a gente falou aqui nesse tempo todo, não é só como arquitetos que a gente pode trazer soluções que melhorem a vida das pessoas, né? A gente está sempre buscando alternativas, e são de alternativas que todo mundo precisa, ou de oportunidade. Então, se a gente puder prover alguma oportunidade, não é solução técnica, enfim, né? Qualquer coisa que a gente possa estender a mão e ajudar quem está ali do lado vai valer super a pena. Para nós e para eles, sempre, eu acho. Então foi um prazer, gente. Foi um prazer enorme. E realmente, ó, tem gente falando que a gente poderia marcar outra live. Estamos aí para poder conversar mais sobre isso. Olha, tem gente da Suíça aqui mandando beijos pra gente também. Ó, a gente tá internacional. É isso, Legal. gente. A gente tem muito o que falar e precisa ser falado sim, para a gente englobar todos esses temas que a gente escolheu que é moradia, porque vocês três, né, têm a bandeira da arquitetura e Arquitetura Sem Fronteiras, Fraternidade Sem Fronteiras, a gente tem o maior orgulho de fazer parte. Então, muita gratidão pelo carinho de vocês, pela possibilidade de estar aqui batendo esse papo com a gente. Vamos marcar mais vezes, né? Porque não pode ser uma vez só, não. A gente tomar um chazinho, ou tomar um Ah, que vinho, ou tomar maravilha. uma cerveja, ou tomar uma... Eu tô no chá e o Dudu tá na água, ó. Então, para a gente poder Equilíbrio. discutir um pouco mais. Gente, Um beijo, obrigado, viu? Isso. Fiquem com Deus. Um beijo. Até mais. até mais. Foi um prazer, Tchau. gente. Com Deus.